Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu acho que já devemos começar, né? Já. Nós marcamos para 7h30, então está na hora de nós começar. Hoje nós queremos falar um pouco sobre princípios fundamentais do casamento. Eu creio que casamento é a instituição mais importante da face da terra. Pastor não é igreja, não. O casamento é primeiro, né? E depois vem a igreja, né? A família. Então, a família, ela é algo de muito importante mesmo. Nós é quem, assim, não damos, às vezes, ou não entendemos muito bem a questão família. E por isso que muitas vezes nós deixamos algumas coisas acontecerem, saírem do padrão que deveria ser. Às vezes nós nos comportamos bem melhor na igreja do que em casa. Ou seja, na igreja e na denominação do que em casa. Na realidade, a nossa casa, a nossa família é de suma importância. E é um mistério, né, muito grande, assim, um ministério também. É um ministério, né? Família é um ministério. E por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre princípios fundamentais do casamento. Eu sei que você já entende tudo de casamento. O que nós vamos falar aqui, você já sabe de qual é salteado. É só para lembrar algumas coisas. Mas você já sabe de tudo isso aí. Pastor, você vai falar esse negócio, mas eu sei tudo já. Eu sei que você sabe, mas é só para a gente lembrar, né? De mais algumas coisas. Eu sei que no desenrolar do nosso casamento, veio uma sessão, cara. A gente precisou comprar livros, ler muitos livros a respeito de casamento, da vida a dois, para aprendermos algumas coisas, para podermos ser conduzidos, né? Na nossa igreja não tinha muita palestra sobre casais, sobre casamento, não tinha nada disso. Na nossa primeira igreja, né? Não tinha, né? Acho que nunca teve nenhum. Os 10 anos que eu passei na igreja, nunca teve uma palestra sobre casamento. E é muito importante, porque é um dos ministérios da igreja mais importante, né? A família. A família é algo tremendamente importantíssimo. É tão importante, né? A família, que foi o próprio Deus quem criou o casamento, quem instituiu o casamento. Não foi homem nenhum. Às vezes nós dizemos, eu queria saber quem foi que inventou o casamento, era meu papai. Mas foi Deus que inventou o casamento. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, né? Queria saber quem foi que inventou esse negócio de casamento. Mas foi Deus que inventou o casamento, foi Deus quem criou o casamento, né? É uma coisa tremenda, maravilhosa, que é o casamento. Foi Deus quem disse, não é bom o homem estar só. Adão era uma tristeza tremenda, né, para ele ver todos os animais lá alegres, satisfeitos, tudo correndo lá, alegre, fazendo família, namorando, se beijando, se abraçando, se agarrando, e Adão só olhando. Coitado, Adão só fazia olhar, né? Imaginava com aquele pescoção namorando com o seu parceiro lá, pregando o pescoço do outro, tem um pescocinho, tem para entregar, né? E Deus olha nos dias de Adão e diz, não encontrou um filho só não. Vou fazer algo para alegrar a vida dele. Vou fazer algo para alegrar a vida dele e faz a mulher. Criar a mulher, vira assim da costela, né? Da costela do seu marido. Então, o casamento é muito importante. Por isso que eu penso que essa igreja, ela tem que... Começou, né? E vai dar prosseguimento a esse ministério de casais aí. Mesmo que eu saia um dia da igreja que eu sou de itinerante, mesmo que um dia eu venha a ser transferido para uma outra igreja, eu creio que ficará um ministério aqui da família, um ministério de casais. Então já temos aí o pastor Marcos Gomes, que está no ministério da família, e eu servo de casais. E eu sei que no dia que nós fomos transferidos daqui,
a igreja já vai ter esse ministério, ministério do casal, ministério da família, para dar continuidade a esse trabalho que é tão importante. Porque se o lar está bem, a igreja está bem. Se o lar está bem, a sociedade anda bem. Se o lar está bem, a pessoa chega do trabalho bem, na bênção. Mas se o camarada sai de casa invocado da vida, meu Deus, chega no trabalho e sai chutando todo mundo que parece que não foi. E se for motorista, pronto. É muita buzinada no meio da estrada. Se for policial, ele está querendo prender todo mundo que está pela frente. Então, quando as pessoas estão bem em casa, então a tendência é sair também bem na rua, a sociedade está bem. Por isso que esse ministério, a família tem que ser bem ligada. E hoje nós vamos ver só 3 princípios, princípios fundamentais do casamento. Quem você abrir a sua Bíblia comigo, por favor? Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, e o versículo 9. Obrigado, Sibeli. Sibeli e Eva era quem tomava conta do ministério de casais lá do Pacheco. Eclesiastes 4:9, só a primeira parte, e diz assim: melhor é serem 2 do que 1. Melhor é serem 2 do que 1. Vamos convidar a esposa Conceição, ela está fazendo a oração nesse instante. Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao nosso segundo culto de casais, não é? Que bênção, graças a Deus que a igreja está linda. Então, certamente nos próximos vai estar mais linda ainda, porque cada casal vai se comprometer de trazer mais um, amém? Amém. Gostaria que vocês ficassem de pé, pegassem na mão, abraçassem seu cônjuge. E vamos estar orando ao Senhor, pedindo que o Espírito de Deus venha conduzir esta reunião. Aleluia, Pai. Só um momento. Você pode orar também por seu cônjuge nesse instante. Pai Santo, Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos nesse instante, Senhor, te dizer muito obrigado, Pai, por este momento em que estamos aqui na Tua presença. Este momento que certamente foi o Senhor que marcou, que preparou para que estivéssemos aqui, para aprender algo mais a respeito da família, daquilo que Tu tens para as nossas vidas, como família, como esposa, como marido. Ó Deus, no nome de Jesus, queremos colocar em Tuas mãos a vida de cada casal que se encontra aqui nesta noite, a vida dos seus filhinhos, de cada família, Pai, que está sendo representada por este casal. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nesta noite venha nos conduzir, venha mais uma vez, ó Deus, nos ensinar, Pai, aquilo que está no Teu coração para as nossas famílias. Ó Deus, a Tua palavra diz que nós não devemos deixar de fazer o bem a quem o merece, estando em nossas mãos a capacidade de fazer. Não devemos dizer ao nosso marido, à nossa esposa: vai e volta, amanhã eu te darei, estando conosco, Senhor, o poder de fazer o bem. Pai querido, eu te peço nesta noite que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar a aproveitar as oportunidades, Pai, de fazer o bem ao nosso marido, à nossa esposa, de tratar o nosso cônjuge segundo a Tua palavra nos ensina que nós devemos fazer. Deus, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor venha nos conduzir, venha nos orientar, Senhor, que cada família, cada casal possa sair daqui, deste lugar, Senhor, com o coração alegre,
Deus, aprendendo mais da tua parte, que o Senhor venha fazer tudo novo neste casamento, na vida dessa família, porque a família, Senhor, é a instituição mais importante da terra e foi criada por ti, Senhor. Família é um projeto de Deus e o Senhor ama profundamente a família. O Senhor ama a sua família, querido. O Senhor ama a nossa família. No nome de Jesus, nós que somos gratos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Você pode abraçar o seu cônjuge, dizer uma palavra de amor, beijá-lo. Aproveite esse momento, aproveite as obras. Aleluia. E daqui a pouquinho a gente vai pedir a colaboração de vocês para fazer algo. Mas estão aqui canetas, poucas, mas tem. Fechadas. Então, para você que está chegando agora, o nosso tema de hoje dessa pequena palestra é princípios fundamentais do casamento. Há casais que conseguiram vencer a barreira do tempo e se sentem felizes por aí estarem casados. Há muitos casais que venceram a barreira do tempo e se sentem felizes de estar juntos. Eu acho que foi em dezembro, foi o aniversário de 50 anos de casado do Diácono Antônio. 50 anos de casado. Foi em dezembro, né? 50 anos de casado. É muito tempo junto, né? Eu tenho 50 anos de idade. Eu nasci. De idade eu tenho 50 anos. Eu nasci um ano depois que eles casaram. Que bênção. Glória a Deus. Então, hoje, né? Os casais ainda sobrevivem a essa barreira do tempo e estão juntos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas será que existe algum método para isso? Será que existem alguns princípios para aplicá-los, para que o casal ele possa viver todo esse tempo junto, sem se afastar um do outro, sem se divorciar um do outro? Existem com certeza muitos princípios que, quando levados a sério numa relação, podem dar dividendos satisfatórios e prazerosos para dentro do casamento. Então há princípios, irmãos, que vai nos ajudar a mantermos o nosso casamento, a mantermos juntos por muitos e muitos e muitos anos, até que Jesus venha buscar a sua igreja ou que nós venhamos a ser arrebatados. Então hoje nós vamos ver 3 princípios muito importantes para isso, para que o nosso relacionamento possa estar ajustado, possa estar firme. Um dos primeiros princípios que nós queremos chamar a atenção dos irmãos nessa noite é a responsabilidade. Esse é um dos princípios da vida doida, do casamento, que ele não pode faltar. A responsabilidade. Responsabilidade é um dos princípios que de maneira nenhuma ele pode faltar. Fica difícil manter o relacionamento de um homem ou uma mulher se não houver responsabilidade. Quando esse princípio é desobedecido, quando esse princípio não é observado, fica difícil se manter um relacionamento junto, se não houver responsabilidade. Há pessoas que casam e pensam assim: não, eu não casei, mas a vida é minha, vou fazer o que eu quero. Aí sai a hora que quer, chega a hora que quer, não fala nada para ninguém, não. Acabou esse negócio, casou.
Depois que casa, agora tem que haver muita responsabilidade em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Responsabilidade implica em compromisso, aceitação de obrigações que são novas, diferentes e desafiadoras, né, para alguns. Eu já estou com 30 anos de casado, também já visitei muito bem. Glória! 26. 5 anos foi namoro, noivado, até casado. Então, tudo 30 anos juntos, 31 anos vai fazer, né? Estamos juntos. Passando pelo namoro, depois noivado, depois casamos. Então, a responsabilidade implica em compromisso, aceitação de obrigações que são novas para alguns, né? E diferentes desafios no casamento, né? Minha filha ela casou em dezembro, né? Aí ela já estava morando conosco. Está aprendendo a cozinhar aí, ela está aprendendo a cozinhar. Ai, Jesus, eu quero. E aí, quando casa, agora tem obrigação. Quem não tem condições de contratar uma secretária para fazer a comida, aí vai ter que cozinhar. Vai ter que aprender a fazer o feijão, arroz, macarrão, tem que fazer a galinha. Quando você tem condições de estar no restaurante tudo direto, tudo bem, né? Mas quando não tem, então vai ter que aprender a cozinhar, a fazer o feijão. Viu algumas pessoas vindo aí, parece que tem gente aqui que não sabe cozinhar ainda, né? Mais ou menos, né? Tem gente se entregando, né? Mais ou menos. Meu amigo Everton parece que está na prova. Então, uma das obrigações vai ser cuidar da comida, né? Cuidar das coisas, da roupa e tal, e dividir as responsabilidades. Todos hoje têm responsabilidade. Estão novas porque de uma hora para outra hábitos antigos precisam ser ajustados à nova realidade. Eu gostava muito de sair para jogar bola, né? Eu vivia na casa da minha família. Aí os nossos primeiros meses de casamento foi um desastre. Eu só queria estar na casa da minha família e sair para jogar bola o tempo todo. Isso aí ia ser como um negócio meio complicado. Eu achava que eu tinha o direito de fazer isso. Eu boto a comida dentro de casa, já trabalho a semana toda, boto a comida dentro de casa, agora eu saio quando eu quiser. Vou jogar bola, vou jogar. E isso trouxe algum desconforto para o nosso relacionamento. Depois vamos se ajustando, as coisas vão se ajustando. Mas isso aí é uma das coisas que complica muito. Diferente porque é o começo de algo que está até então ambos nunca experimentaram, né? Apesar de passarmos 5 anos entre namoro e noivado, mas não morávamos juntos. Depois que foi morar junto, é aquele negócio que a pessoa fica estreita. Então o negócio foi diferente, né? E aí tinha que ter responsabilidade. A responsabilidade ela tem que é primordial, não pode haver. Desafiadoras, porque a cada dia no casamento vão existir muitos desafios que ambos terão de enfrentar. No casamento existem muitos desafios que ambos vão ter que enfrentar, juntos, ajudando um ao outro. O princípio da responsabilidade, na realidade, não é algo pronto que se leva para o casamento, é um aprendizado constante, encarado de um modo sério, tanto pelo marido quanto pela esposa. Tem que ser encarado de um modo sério. O casamento não é brincadeira, é algo sério. É algo muito sério. E muitos de nós entramos no casamento sem percebermos isso. Simplesmente entramos, começamos, né, namorando, achou, opa, ela está aqui não é bonita, ela me achou bonita, eu não sei que legal bonita. Mas não é só isso, né? O negócio é responsabilidade, a coisa é bem mais séria do que a gente pensa, né? Então por isso que responsabilidade tem que existir de ambas as partes. Ser responsável é algo que precisa ser aprimorado na medida que os anos avançam. Quantos casamentos são falidos? Tudo porque esse princípio em algum momento no relacionamento foi violado.
Eu me lembro que eu tinha que ir no trabalho do meu pai, do meu tio, meu pequeno, não lembro disso, para esperar meu pai sair do trabalho, que ele receber dinheiro lá, para a gente pegar o dinheiro para poder levar para casa. Se ele saísse ali, receber esse dinheiro, acabou, só ia chegar em casa depois de dias e sem dinheiro na mão. E aí os burgueses lá, o buchudinho, tudo ficava sofrendo. Todo mundo na pingola lá, porque o negão não tinha responsabilidade nenhuma. E isso aí trouxe muitos transtornos, né, na nossa família. Muitos já começam a vida a dois desconhecendo o princípio da responsabilidade. O problema do sexo antes do casamento é um forte exemplo. Quando ambos com suas irresponsabilidades não enxergam o futuro e suas ciladas, né? Essa questão sexo antes do casamento ou sexo mais cedo irmãos, e às vezes nós seres humanos às vezes somos meio irresponsáveis mesmo, né? Somente pelas emoções da carne, e aí os filhos começam a chegar antes do tempo, e aí agora os avós é quem vão ter que entrar também na jogada para tomar conta, porque houve uma irresponsabilidade nisso. Não se planejou, não se olhou, não se observou. Eu lembro que a gente mesmo casou, não tinha nem casa ainda. Eu disse para meu sogro, seu Lula, eu vim marcar a data do meu casamento. Ele olhou para mim: você está trabalhando? Eu não estava nem trabalhando ainda, eu fui falar com o sogro para marcar a data do casamento. Bem que negócio de tudo. Fui marcar a data do casamento, ele olhou para minha cara: você está trabalhando? Não, mas eu vou trabalhar. E marquei, não deu certo. Aí depois marquei outra vez, deu certo, porque ele estava trabalhando. Mas, negócio doido, né? A gente às vezes faz esse negócio aí. Aí depois foi morar um ano dentro da casa com meus irmãos. Amor, né? Puxando aquela coisa aí. A Bíblia diz que é melhor casar do que ficar casar logo. Mas veja como é o negócio, a gente às vezes é meio. A gente faz umas coisas meio doidas, né? E precisamos de ter responsabilidade, né? Mas naquela época eu não estava nem. A gente queria casar, queria estar junto. Queria casar, queria estar junto. E assim mesmo ainda acontece muito hoje, né? Muito hoje. Porque a vontade, o desejo de estar junto, de casar, de tempo. E aí nós não medimos as consequências, né? Do que vai, como é que vai ser e tal. Simplesmente queremos. E bem convenhamos, se eu estivesse esperando para poder comprar a casa, a gente está namorando. Tem hora que. Oi? Ela tem um lugar para construir. Aí tem hora que tem que ter coragem também. Mas tudo dentro da responsabilidade, né? Já sabia tudo, já tem um local para fazer a casa e tal. Passamos um ano morando para depois passar para a nossa casa. Hoje é tremendamente comum vermos responsabilidade desconsiderada por seus filhos, né? Responsabilidade, ou seja, os avós hoje criam, né? Os filhos. Não já está na idade de estar descansando, mas ainda vai, agora está cuidando dos filhos dos outros. E aí há vários contextos, há várias coisas por causa disso. Às vezes que os dois estão trabalhando, tem que deixar a família ali. Tem um monte de fatores que levam a isso. Então falar de família não é muito fácil, a gente vai bater uns pontos, algumas coisas que nós não ajustamos, e hoje nós precisamos ajustar, né? Algumas coisas nós precisamos ir ajustando na nossa vida. Os jovens hoje não pensam muito em se estabilizarem financeiramente antes de assumir um relacionamento mais sério, que é o casamento. Muitos não pensam, eu mesmo pensei antes. Nós não pensamos, né? Comprávamos as nossas coisas, mas não tínhamos aí uma poupança, não tínhamos nada, e sofremos um bocado nos primeiros anos, né? Morar na casa com a família, depois
para construir. Foi tudo um negócio bem complicado, tem quatro preços, né? Quando a gente inverte. Isso é consequência quando a gente inverte os fatores, né? Quando a gente faz as coisas do modo que não deveria ser de outra forma, mas a gente decide fazer desse jeito. Então, os quatro preços. Como é que hoje a gente já está junto tanto tempo, quase 30 anos, né? Mas se pagou-se um preço, porque não planejamos. E graças a Deus que estamos juntos. Aleluia. Mesmo sem planejar, mas deu tudo certo no final, tudo deu certo. Mas pagamos o preço. Se tem condições de planejar, então planeja. Vai ser bem legal, né? No afã das emoções e paixões carnais se entregam, sofrem com o passar dos anos, fazendo com que o relacionamento que deveria ser prazeroso se torne com o tempo um fracasso, em separação. É meio perigoso, né? É um risco, né? Quando a gente, casamento antes de estar tudo organizado, é um risco, não é fácil. É meio complexo, é meio complicado. Tem que ter muita ousadia, tem que ter muita cabeça para fazer isso. Porque senão termina depois cada um, olha, está dando, teu pai está muito chato, eu chego, ele está aí cuidando e tal, e começa, é meio complexo, muito complexo. Quem morou na casa do sogro? Irmão, eu também. Você não sabe como é complexo. É meio complexo. Qualquer gente decidiu fazer as coisas do modo que. Mas graças a Deus nós conseguimos vencer, né? Amém. Estamos todos juntos, né? Graças a Deus conseguimos vencer, né? É bem interessante. Mas Deus é bom. O segundo princípio que nós queremos destacar é o princípio da fidelidade. Nós temos da responsabilidade e agora da fidelidade. A responsabilidade nós vemos que como temos que ser, né? Responsáveis em todas as áreas. E tem coisas que nós não estamos abordando, mas a responsabilidade até na questão das compras, fazer compra programada. Mulher é uma bênção, tudo que vê quer comprar. É assim, não? Não pode ver a promoção, né? Olha aquela promoção daquele sofá. Filho, tu não sabe quando está aí na promoção. Ô mulher, nosso sofá que a gente tá bom. Mas aquele da promoção. Mas esse que a gente está não está bom. Não, mas eu quero, filho. Ai, Jesus eterno. Precisamos ter programado esse negócio também. Eu acho que deve haver muita responsabilidade na hora da compra, principalmente quando só está trabalhando o marido. Principalmente quando só não está trabalhando, porque junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali e tal, e essas contas vai ficando grandes. E quando vê o salário, não dá para bancar tudo. Aí terminando no final do mês, o aperto é grande. E aí precisamos ser muito responsáveis. Os dois têm que andar muito de acordo, para que não venha no meio do caminho haver sofrimento. Está faltando isso. Está faltando agora. Cadê o dinheiro do pão? Acabou o gás. E agora? Cadê o dinheiro? O cartão já está estourado. Já está tudo estourado. E agora? Então precisamos. O pastor Fernandes ele vai trazer uma palestra para a gente sobre finanças domésticas, né? Para a gente, planejamento financeiro para a família. Ele vai trazer uma palestra bem abençoada aí. Ele vai estar tratando desse assunto de finanças, que é uma coisa muito séria também na família, que nós devemos ter muita responsabilidade, os dois, né, juntos, para fazer tudo de acordo, né? Tem tanta coisa boa aí que nós queremos, mas tem momento que não é a hora, não está na hora. Temos que esperar um pouco para poder adquirir. Então, fidelidade é um dos segundos princípios do casamento, fundamental para o casamento. Fidelidade é um outro aspecto importantíssimo em um relacionamento a dois. Tem tudo a ver com cumplicidade ou respeito que ambos devem nutrir ao longo dos anos. Fidelidade, né? Estamos juntos agora, tem que ser fiel um ao outro. As coisas devem haver uma cumplicidade para que tudo dê certo, para que tudo possa dar certo.
Um dos maiores motivos para o divórcio é a falta de fidelidade. A falta de fidelidade. O casal ele tem que ser muito cúmplice na questão da fidelidade. Mas pastor, em tudo, sim, em tudo. A senha do meu e-mail ela sabe, a senha do meu Facebook ela sabe, a senha do que mais. O pastor tem dinheiro, não tem essa dificuldade. Então é necessário, a fidelidade ela tem que ser, não tem que haver nada de desconfiança no casal. Opa, atenção. Eu já vi muitos casais brigarem por causa de celular, segredo de celular. Mas pastor, ela botou o segredo do celular e tal, e rapaz, negócio segredo. Isso traz uma confusão muitas vezes. Então, se há fidelidade, se há cumplicidade, algumas coisas precisam ser evitadas. Algumas coisas precisam ser evitadas. Então não precisa ter segredo. Não precisa. Bom, a não ser que vocês queiram ser assim. Tem que casar alguém na rua, o seu celular, o seu, se bota seu segredo, não bota no meu. O bom é que, porque um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Outro dia uma irmã de uma amiga nossa mandou uma mensagem para mim, no meu celular. Aí nossa irmã olhou assim, que negócio é isso aqui dessa mensagem aqui? Aí eu, filha, aí ela deve isso aí, tem alguma mal intenção desse negócio aí. Simplesmente a gente já detonou, já foi subindo. Ela, porque a mulher tem uns 26 filhos, ela tem mais sentido que tudo, né? Então ela já viu naquela mensagem, naquele negócio ali, uma coisa embutida. Então, então vamos detonar isso aí, já manda embora. Já manda embora, né? Porque um ajuda o outro, né? Na questão da fidelidade, né? Da cumplicidade. Tem que haver uma cumplicidade para que não haja desconfiança um do outro. Mas pastor tem que saber tudo, tem. Por que eu vou esconder minha carteira da minha esposa? Somente a mim, não tem nada. Quando tiver, não esconda também não. Por que eu vou esconder o dinheiro dela? Por que eu vou estar escondendo as coisas da minha esposa? É a minha carne. Não somos uma só carne. Não tem mais a ver esse negócio nenhum. Quanto é que você ganha, marido? Não interessa não, mulher. Para de casar é só para comer bolo, não, gente. O negócio tem que haver fidelidade, tem que haver cumplicidade para que tudo ande bem. A mentira não deve haver, porque o pai da mentira é o. Então, se houver mentira, se houver falsidade, então o relacionamento não tem como andar bem. Um dia a bomba explode, um dia o negócio pipoca, um dia vem à tona e pipoca tudo. Você não confia em mim? Tá, fica naquela confusão. Temos que confiar no outro, não tem como viver juntos. Todo mundo do meu lado, não tem que confiar nela. Faz comida para mim. Mas confiar um no outro. Eu fui certa vez fazer uma visita, eu fui no presídio feminino. Aí o rapaz estava me dizendo, o policial que estava me levando lá. Aí ele apresentou nas pessoas, né? Ela ali botou, subiu dentro do cuscuz do marido. Como é que é? Botou chuvinho, fez um baita do cuscuz para o camarada, e para ele comeu, depois morreu. Só foi o cuscuz que ele comeu na vida dele. É uma pessoa que dorme comigo, faz comida para mim. Nós temos que confiar um no outro. Tem que haver fidelidade, confiança um no outro. Né? A vida 2 tem que haver. Para a vida 2 ser bem sucedida, esse princípio precisa ser cultivado a partir de pequenas coisas. De pequenas coisas tem que ser cultivado a questão da fidelidade.
tem que ser cultivado para que tudo vá bem. Pequenos detalhes tais como a constante apreciação pelo cônjuge, a demonstração de carinho, de afeto, na realidade é um constante vigiar para se manter íntegro, correto e autêntico. É um constante vigiar. Temos que ajudar um ao outro. Temos que ajudar um ao outro. Elogios, carinhos, tem que ser. A Bíblia diz que o meu corpo agora pertence a ela e o dela pertence a mim. Não posso chegar em casa e dizer: filha, eu estou com dor de cabeça. E ela: filho, vamos dormir, pra cama. Eu: não, estou com dor de cabeça, vai ficar aqui esse televisão um pouquinho. Mas ela está querendo ir para a cama, dormir, deitar um pouco. Mas eu não quero assistir o jogo, no esporte. E ela está lá invocada na vida, porque eu estou assistindo o jogo. Aí quando eu chego, está lá, naquela cena bonita, aquele território bonito, está roncando já, porque o jogo demorou demais. Tem prorrogação, tem pena, não sei lá. Temos que ajudar o outro. Porque senão, O segredo é deitar atravessado. Quando a gente for dormir, não vai ter que acordar para deitar. Aí vai ser gol, né? está atravessado. É tempo de acordar. Não tem jogo certo. Então a fidelidade vai manter-se na linha, nos trilhos da vida. Vai estar ajudando ao outro. Um vai estar ajudando o outro. Um não pode negar-se ao outro em uma área. Tem que ajudar o outro. Porque senão complica. Aí vai trabalhar no outro dia chateada, invocada, bem complicado. Aí aparece o chavecoso e precisamos nos cuidar, meu irmão. Precisamos nos ajudar um ao outro. Casamento é algo muito sério. É algo muito sério. Nós estamos vindo aqui, mas é algo muito sério. Eu conheci, nós temos um casal de amigos nossos, amigo de muitos anos. A esposa, quando ficou grávida, aí o marido, aí ela engravidou, então deixou mais o marido tocar nela. Durante 9 meses. 9 meses. Depois descansou e passou mais um período de tanto, muito tempo mesmo. E ele ficava agoniado. E a gente ficava nesse passo, querendo ajudar e tal, aquela coisa toda, mas faltou muita sabedoria. E, resumindo, depois dos anos se separaram. Depois dos anos se separaram. E olha que ele era apaixonado por ela. Ele era apaixonado, porque quando eles eram noivos, ainda estava noivo, eu disse para ele: rapaz, acaba esse noivado. Pastor, eu disse porque ainda estava noivo, dava tempo separado, hein? Porque já eram amigos há muito tempo, então via que os dois eram muito compatíveis, não tinha jeito de estar junto, e a gente era amigo de andar junto, comer junto o tempo todo. Eu disse: rapaz, é melhor vocês acabarem com isso aí enquanto é cedo. E veio acabar depois de filhos e tal. Mas tem que dizer que ele a pessoa, né? Ele abandonou lá, era com criança. precisamos, Depois morreu, graças a outra família. distante de Deus, distante de tudo. Casamento é algo muito sério, né? Se houve erro no passado e tal, ficou lá para trás. Agora é daqui para frente. Daqui para frente a gente não pode errar mais. Daqui para frente a gente não pode errar mais. Se foi erro, foi lá atrás. E o Senhor diz: não leve em conta o nosso tempo da ignorância.
Mas agora que nós começamos a ter conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, então não tem mais. Agora a gente tem que ficou lá para trás, passou. Tudo se fez novo. E agora nós estamos andando no novo de Deus na nossa vida. Aleluia. Então, fidelidade é manter-se na linha, nos trilhos da vida, é ser transparente, cometido em ações, mesmo nos pensamentos. A lascívia, a imoralidade, precisa ser atacada de frente com a ajuda de Deus, mesmo em pensamento. Há uma certa. Eu escutei um testemunho de uma pregadora, que ela disse que ela traía o marido dela, sem sair de casa, no pensamento. Sempre que estava no momento íntimo, ficava pensando no camarada lá na televisão. A infidelidade, ela assim, mesmo pensamento. Antes de conhecer Jesus, né? Não foi liberta, mas antes de conhecer Jesus ela tinha isso. Ela ficava, estava com o esposo, mas com a cabeça no outro camarada lá. Então, isso pode acontecer na mente. O pensamento, a lascívia, a imoralidade, infidelidade, né? Filmes pornográficos, um monte de coisa que nós temos aí no mundo hoje que leva à infidelidade. E precisamos estar vigilantes para que não venhamos a ser presas fáceis. Por isso o casal deve estar muito junto mesmo. Conversar. Tudo que for preciso conversar, tem que conversar. Não pode deixar para mão conversar. Olha, eu estou bem. Eu estou forte. Eu preciso, pelo menos 5 vezes por semana. Tem que se conversar. O casal precisa conversar. Sei que nós não vamos entrar nessa área agora, deixa isso para outra hora, vamos mais para frente. Os filhos devem crescer, o respeito um para com o outro deve ser cultivado. Os filhos devem crescer neste ambiente de paz, onde podem aprender pelo exemplo genuíno de seus pais e com isso serem pessoas maduras, seguras no seu proceder futuro na área sentimental, né? Precisamos ser exemplo para os nossos filhos, né? Nossos filhos estão nos observando o tempo todo. Mas vamos adiantar aqui que a gente quer fazer uma pequena dinâmica. Um outro princípio é o amor. O amor é tudo em um relacionamento. Quem ama se dá, quem ama perdoa, quem ama pede perdão, é cortês, é gentil. O amor é abrangente. Ele é capaz de integrar, de unir, de envolver, de resolver muitas questões, situações de conflito. O amor ele vai resolver tudo isso, essas questões de conflito. Somos pessoas diferentes. E Conceição ela tem um temperamento totalmente diferente do meu. E não é de agora não, isso é desde que eu a conheci. É verdade. Você tem uma ideia, eu chegava na escola, naquela época, né? Eu vinha do trabalho da escola, ela estava lá na frente da minha casa, conversando com minha amiga lá, esperando eu chegar. Vigiando. Querendo me paquerar, foi severante ali. Eu deixo meu diamante negro assim, Sempre foi essa vez, de conversar, de abraçar, de tudo e tal. No início eu fiquei com um pouco de ciúme, né? Mas passou porque o jeito dela de abraçar, de conversar e tal, com todo mundo, com qualquer pessoa, né? Com qualquer pessoa. Então nós somos totalmente diferentes um do outro. Muito, mas muito diferente mesmo. Dá para perceber. Então só o amor para nos manter. O amor que eles fazem é ultrapassar as barreiras da nossa diferença. O amor. Ela olha para mim assim, vê essa barriguinha assim, mas ela diz que eu sou sexy. Porque ela me ama. O
O amor, ele é capaz de perdoar, ser gentil, ser cortês. Quando se ama, se respeita. Quando se ama, se é fiel, responsável. Em uma época onde a palavra de ordem é a globalização, eis aí a extensão e o fascínio do amor. Só o genuíno amor pode fazer com que a durabilidade exista de fato em uma família. Só o genuíno amor. Não um amor, o amor de atração física, o amor pelo sexo, mas o amor companheirismo, o amor de amizade mesmo, de querer ajudar, de estar junto um do outro. Quantas das vezes, né, vocês só podem me conhecer, eu dormi em cima do papelão, não tinha nem cama para dormir. Dormia lá no papelão. Quando ela chegou em casa, eu estava tirando o tênis do meu irmão para poder sair, não tinha nem tênis. Eu aproveitei que meu irmão estava bêbado aí. Estava tirando o tênis dele, aí ela chegou bem na hora e falou: eu tirei o tênis do meu irmão para poder sair, porque eu não tinha tênis, não tinha nada. O negócio era sério, então foi muito amor para poder. Não tinha futuro, né? Não tinha futuro. Foi muito amor demais. Foi amor à primeira vista. O pinto do mansão foi flecha, né? Foi só uma noite, foi um duro. Porque meu amado. Foi. Muita certeza mesmo. Não, é isso aí mesmo aí. Ficava todo troncho, todo empenado, todo desengonçado. E a mulher amou e não, vou cuidar e tal, e cuidou. Mas o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Maria, tudo novamente. Só o amor pode enfrentar os maiores problemas, os maiores obstáculos que a vida nos apresenta. Sem ele não se respira, não se move neste mundo, não se vive. O amor é que vai fazer com que a gente realmente permaneça junto. E não, como eu falei, não amor só amor pela atração física, amor sexual, não pelo sexo, mas o amor mesmo de respeito, de se ajudar um ao outro, de estar junto um ao outro, de ter o bem um ao outro. Vamos pular aqui para a gente. Esses três princípios que foram praticados, esses três princípios, meu irmão, nós praticarmos no dia a dia, nós vamos ter um casamento muito abençoado. Fidelidade, amor, responsabilidade, fidelidade e amor. Se nós fizermos isso, nós temos tudo para ter um casamento muito abençoado, muito feliz. E ver os nossos filhos felizes, ver os nossos netos felizes, ver a nossa posteridade toda feliz. Tudo vai depender de agora, daquilo que nós vamos fazer, da responsabilidade, da fidelidade e do amor que nós temos um para com o outro. Como eu já falei, né? O que passou, passou. O que aconteceu lá no passado, foi lá no passado. Eis que agora tudo se fez novo. Agora é outra história. Agora é outra história. Nós estamos tocando aqui, temos que lembrar coisas do passado lá. Estou lembrando alguma coisa de mim dela aqui para a gente tirar alguns exemplos de nós. Já passamos muita coisa juntos, já comemos muita farinha juntos, já comemos muitos quilos de sal juntos, então já temos uma certa experiência nessas áreas de precisar perdoar, de precisar ajudar, de precisar sentar e conversar. Eu gostaria, irmãos, agora que vocês fizessem uma coisa para mim: os homens fossem para um lado e as mulheres ficassem só de um lado. Mulher do lado e homem do outro. E Sibeli vai distribuir papéis para vocês. A fidelidade da reunião de casais, nós podemos nos ajudar. Para conversar. Não é para pegar, fazer uma bolinha e jogar fora, mas para sentar e conversar. Sentar e conversar com duas pessoas maduras, duas pessoas que se amam, que se gostam e que querem viver bem. 3 meses? Então sempre vai ter alguma coisa na gente que não precisa melhorar. Precisamos, né? Precisamos sempre estar melhorando. E vamos ficar só nessa
nessa noite, né? Tem que ter sempre. Vamos terminar. Está pronto aí, tá, gente? Está quase, peraí, só um pouquinho. Conceição do Senhor. Oi, bênção. Oi. Só um instante, ainda estamos terminando de organizar algumas coisas ali. Nós vamos para o almoço. Você vai poder tirar uma foto aqui nesse coração bonito, maravilhoso.